Oi, 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 gente, tudo bom com vocês? Voltamos com mais um vídeo do livro Os Ungidos. Olá galera, tudo bem? Que bom estar aqui de volta com vocês. E hoje é o capítulo 15, hein? Você estudou durante a semana? É isso aí, espero que você tenha estudado para acompanhar aqui com a gente. E o capítulo 15 tem o título Josafá, o rei que acreditava em Deus. Eu gostei muito desse capítulo. E aí, o que a gente aprendeu durante essa leitura, na leitura desse capítulo? O que você achou de interessante? Muita coisa interessante, viu? Também achei. Lembrando que Josafá era filho de quem? Do rei Asa. A gente estudou sobre ele. Lembra quem foi o rei Asa? O rei que serviu a Deus, que foi fiel a Deus, que destruiu os altares de adoração. Quase todos, né? Mas foi uma bênção o rei Asa. E agora o filho dele que aprendeu com ele começa a reinar em Israel. Ele tinha 35 anos quando ele assumiu o trono e enquanto ele assumiu o trono e começou a reinar ali em Israel, era o mesmo momento que Acabe, que a gente já estudou sobre ele, o marido de Jezabel, reinava lá em Israel. Então era mais ou menos a mesma época de reinado aí. Enquanto Josafá reinava em Judá, Acabe reinava em Israel. Acabe começou a reinar em Israel no finalzinho da vida do rei Asa. Aí, o rei Asa já estava idoso, já no finalzinho da vida, o rei Acabe começou a reinar lá em Israel. Aí, o rei Asa morreu e o filho Josafá assumiu o trono em seu lugar com 35 anos. Às vezes, depois dessa história que eles dividiram o reino, a gente fica meio confuso, né? O reino de Israel, os dois é de Israel, mas Judá, agora a gente tem Israel. que falar o de Judá e o de Israel, né? Então, o rei Josafá começa a reinar ali em Judá. É interessante que ele começou a trazer o povo para perto de Deus, cada vez mais envolver o povo na adoração a Deus, a fugir do mundanismo, dos ídolos, né? E guardar os mandamentos de Deus. Agora, conforme o tempo foi passando, nós percebemos na história que, além dele ser um rei bondoso, um rei que servia a Deus, que era temente a Deus, existiu uma coisa que não foi muito boa na vida do rei Josafá. Uma delas é que ele fez com que o seu filho casasse com a filha do rei Acabe. Então aí ele cometeu um erro que a gente viu já, esse erro acontecendo na vida de Salomão, que ser diplomata, fazer alianças com povos vizinhos para manter a paz, e ele acabou fazendo essa aliança com Acabe, né, que era um rei ruim, que não obedecia à lei de Deus, tinha se afastado de Deus. Ele acabou fazendo essa aliança. E por mais que era tudo povo de Israel, tanto do lado de Israel quanto do lado de Judá, mas o lado de Israel lá, o reino do norte, estava corrompido. Acabe e Jezabel destruiu o reino, estava tudo contaminado, se perverteram, estava adorando outros deuses. E ele, nesse fracasso que ele teve, foi deixar com que o filho casasse com a filha de Acabe. Então, o filho de Josafá se chamava Jeorão e se casou com a filha de Acabe, que se chamava Atalia. Agora você imagine como é que era Jezabel. Imagine você ter uma sogra dessa, né? Ai, ninguém quer ter essa sogra, gente. Coitada de Jeorão. Então que é complicado mesmo o pai deixar o filho casar com uma menina aí. Que parentesco que foi arrumar, né? A sogra era uma assassina. Eu não desejo uma sogra dessa nem pro meu pior inimigo. Então por isso que eu falei que foi um fracasso de Josafá. Mas em outras situações ele não fracassou em servir a Deus. Tanto que ele é conhecido como um rei que fez o que Deus aprova. Então, no geral, ele obedecia a Deus. Só que ele, como um ser humano, cometeu alguns erros, e entre esses fazer essa aliança. E essa aliança já começou errada, né? Já de início. Porque Acabe, que não é besta nem nada, ele quis aproveitar um pouquinho. Queria ajuda. Aí tinha um território, que eu esqueci o nome, Ramote, como que é o nome? Ramote Gileade, é um nome difícil. Tinha esse território que Acabe falou que pertencia a eles, que era de direito de Israel, só que estava dominado por outros povos. E aí ele queria ir lá invadir e tomar a terra de volta.
Só que, por mais que ele tinha um bom exército e tudo, ajuda, quanto mais ajuda, melhor, né? Aí ele pegou agora, que tinha, né, tinha uma união ali, a parte do casamento dos filhos. O rei de Judá era sogro da sua filha. Neto, família, falou assim, tá, agora vamos lá me ajudar a reconquistar minhas terras. E aí, Josafá chegou para Acabe e falou, então beleza, eu te ajudo. Mas eu acho que depois ele parou para pensar assim, falou, poxa, eu nem consultei a Deus, né? Aí falou para Acabe assim, então, a gente precisaria primeiro consultar a Deus para ver, né, o que ele acha, que a gente não deve sair fazendo as coisas sem saber a opinião de Deus. Aí Acabe me contrariado e falou, beleza. Só que Acabe arrumou um monte de profeta falso, não era profeta de Deus, e perguntou para os profetas, e aí, a gente deve invadir a cidade, tudo? E aí os profetas falaram assim, não, pode ir, vai com fé que vai dar certo e tal. Só que aí Josafá não ficou satisfeito. Josafá ficou assim... sabia quem era a peça, né? Conhecia. Acho que ele devia falar assim, não... Ele não é muito assim fiel a Deus, né? Então ele começou a desconfiar, falou assim, vem cá, não tem nenhum outro profeta mais pra gente consultar, não? Só tem esses aí, não tem mais ninguém? Aí Acabe ficou meio assim, falou assim, não, então, tem um. Mas esse outro aí eu nem gosto de consultar muito ele não, porque toda vez que eu consulto ele não fala coisa boa. Aí será por quê? Sabe por quê? Ou seja, tem um cara aí que eu não boto fé nele não, ele só fala coisa contra mim. Exatamente. Aí eu falo assim, não, mas... Aí José fala assim, não, mas a gente... Quanto mais a gente ter opinião, melhor, né? Vamos ver o que esse profeta tem a nos dizer. E aí eles pegaram e foram consultar Micaías. E aí o profeta Micaías chegou para eles, né? Consultou a Deus e tudo e falou assim, olha, Deus me revelou o povo de Israel, né? Judá de Israel, todo o exército, tudo jogado por aí como ovelhas sem pastor, tipo, tudo desgarrado, espalhado. Eu estou vendo um povo que está espalhado aí, que perdeu a guerra. Que perdeu a guerra e tá tudo aí lamentando, espalhado pelo mundo. Isso é o povo de Israel. E aí ele pegou e falou assim, não, essa profecia não foi boa não. Mas, mesmo assim, eles desobedeceram. Aí a gente pensa assim, poxa, mas Josafá não era assim temente a Deus, não fazia o que Deus aprovava, mas sabe qual é o problema? Ele deu a palavra para Acabe antes de consultar Deus. E aí aqui no livro, né, na leitura, a gente percebe que ele ficou sem jeito de voltar com a palavra dele. Tipo, ele já tinha falado que ia. Como é que ele fala assim, não, então agora não vou mais não. Ele ficou se sentindo preso à promessa que ele fez. Não dê a sua palavra a ninguém antes de analisar todos os pontos e ver se é a vontade de Deus, né? Exatamente. Esse foi o erro dele. Esse foi o erro e eles foram pra guerra, perderam a guerra e nessa Acabe levou uma flechada e morreu. Olha aí. Muitos iam dizer, né, que a guerra trouxe um benefício à morte de Acabe, mas Deus não se alegra com a morte de ninguém, né? Deus não se alegra com isso. Então, não era para que isso tivesse acontecido dessa forma. Uhum. Deus fez de tudo para isso não acontecer. Deus enviou um profeta para orientá-los e mesmo assim eles desobedeceram, né? Então a gente vê isso aí um erro. Mas aí agora tem mais coisa boa que fala aqui na leitura, né, nesse capítulo, sobre o reinado de Josafá. E mais uma das coisas que ele fez de muito bom foi... ele sabia que as pessoas precisavam aprender mais sobre Deus. Uhum. Então ele escolheu 16 mestres, assim, sacerdotes, né, professores também, para sair por aí ensinando o povo. Então ele fez aí uma escola itinerante. Bíblicos voluntários. Exatamente. Para sair dando estudo bíblico nas casas. Ensinando a vontade de Deus, a lei de Deus para as pessoas. E aí isso foi uma coisa que destacou, foi um destaque no reinado dele, porque foi a primeira vez que um rei tomou uma atitude dessa, de fazer com que o povo aprendesse mesmo as leis de Deus, e o povo saía de cidade em cidade, né, esses professores ensinando a lei de Deus para eles. Mais uma coisa que ele fez muito interessante foi o primeiro tribunal de justiça, né, ele fez, como é que é o nome que tá aqui, gente? Deixa eu achar. Isso é um tribunal de justiça mesmo. Ele instituiu juízes, né, para julgar o povo, e ao fazer esse julgamento ele aconselhou os juízes que fossem conforme as orientações de Deus, né? Eu achei engraçado na leitura que pra mim isso aqui foi uma ameaça. Não sei, olha só como é que ele falou, tipo, gente. Se vocês não fazerem desse jeito aqui, vocês estão fora, perdeu o emprego. Olha, ele ameaçou mesmo. Olha o que ele falou pra eles, ó. Considerem atentamente aquilo que fazem,
Pois vocês não estão julgando para o homem, mas para o Senhor que está com vocês, sempre que derem um veredito. Então, tipo, quando vocês forem dar um veredito, Deus vai estar lá, viu, com você. Olha lá que você vai Se fazer. os juízes do nosso mundo hoje sofressem essa ameaça, Né? Fosse assim. talvez o mundo seria melhor, Iam né? julgar com mais justiça, né? Mas enfim, gente, o povo estava animado, o povo estava feliz, mesmo em meio a esses pequenos erros. Agora o problema é que quando eles perderam essa guerra, algumas nações vizinhas ficaram sabendo da perca e falou, vamos invadir agora. E eles preparou um poderoso exército, se aliaram ali Os algumas... amonitas, Os moabitas e os moabitas, amonitas, né, fizeram ali uma união para poder agora destruir Judá. E eles marcharam para poder atacar a cidade. Imagine aí quando o povo de Judá e o rei Josafá ficou sabendo que um exército tão grande marchava contra eles, né? Só que agora Josafá aprendeu a Ele ficou com lição. medo ou não? Ficou com medo ou não? Não, Fé, hein? porque ele já tinha aprendido a lição do que aconteceu quando ele não consultou a Deus. Nessa daqui, quando ele ficou sabendo que iam invadir, a primeira coisa que ele fez foi consultar. E aí, Deus, o que a gente faz? E aqui na leitura, deixa claro que ele tinha um exército muito bem preparado. Tipo assim, se fosse em questões militares, provavelmente, pelo que diz aqui, ele conseguiria defender a própria cidade, tudo ok. Mas ele não confiou em seus Ele próprios sabia que méritos, precisava de Deus, né? Deus é quem e poderia dar a vitória para ele. Exatamente. A primeira coisa que ele fez foi consultar a Deus. E eu achei muito engraçado a resposta que Deus deu. E aí, quando reuniu todo o povo, estava todo mundo lá reunido, né? O rei Josafá pediu para todo mundo se reunir. E aí, quando começaram a orar, falar com Deus, Deus falou por intermédio de Jaziel, um profeta. E disse assim, escutem todos que vivem em Judá, em Jerusalém, e também o rei Josafá. Assim diz o Senhor, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Vocês não precisam lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Chegou assim, ó, vai, fica todo mundo bonitinho lá, mas não faça nada. Fica lá quietinho. E aí, além disso, o rei Josafá preparou um coral, pessoas para cantar. Cadê a banda? Traz aí os cantores daqui de Judá. Ou foi pra guerra cantar, gente. E aí, colocou na frente do exército e falou assim, vamos louvar. Glória, glória, aleluia. E aí, todo mundo começou a cantar. Eles foram pra guerra, gente, com a fé que Deus queria lutar por eles, né? Aí está a diferença de muitas decisões difíceis que nós precisamos tomar ou de problemas que enfrentamos na vida. Se nós encarar a guerra achando que é nós que vamos vencer, que é nós que temos a força, nós não conseguiremos. Nós temos que estar à frente cantando, feliz, adorando, confiando que é Deus que nos dará a vitória. Naquele dia, com aquele exército, eles só observaram a vitória ser ganha pelo próprio Deus. Os soldados começaram a guerrear uns contra os outros. Os moabitas, todos eles Moabitas lá. com moabitas, com amonitas. E o exército inteiro foi dizimado. Se destruíram. Isso foi o poder de Deus. Eles não precisaram fazer nada. E agora imagine as outras nações, o medo que ficou quando Depois que eu sabendo essa notícia aí. O reino se tornou próspero cada vez mais. As nações temeram Judá, ficaram apavoradas. Nunca mais, durante o reinado de Josafá, nenhuma outra nação teve coragem para poder guerrear contra eles, porque entendeu que ali havia um Deus que era poderoso e que protegia os seus filhos. E eu queria fechar meu pensamento da leitura desse capítulo com um trechozinho que eu achei muito lindo, muito assim, interessante, importante para nós hoje. E diz assim, Deus foi a força de Judá nessa crise e hoje também é a força de seu povo. Em qualquer emergência, devemos lembrar que a batalha é de Deus. Seus recursos são ilimitados. A vitória é ainda maior quando vencer parece impossível. Então,
quando nós acharmos que a gente não pode vencer, né, determinado problema, é aí que a vitória vai ser maior, porque Deus vai vencer para cada um de nós. Amigos, não deixe de consultar a Deus para vencer as suas guerras. Não deixe de consultar a Deus para lutar as suas batalhas. Convide Deus para lutar por você. Convide Ele para fazer parte dessa luta e tenha certeza que você sairá vitorioso. Amém? Amém. Que Deus te abençoe. Um abraço a todos vocês e a semana que vem estaremos de volta com novidades do próximo capítulo. É isso aí. E você que está assistindo a gente, não esqueça de deixar seu curtir. Gente, isso ajuda muito o canal, porque quando a gente tem bastante curtida, bastante comentário, os vídeos acabam aparecendo mais no YouTube, sendo recomendado para as pessoas. Então outras pessoas vão ter a oportunidade de assistir os vídeos e conhecer um pouquinho também da palavra de Deus. Então não deixe de deixar aí seu curtir. Coloca também seus comentários, fala o que você está achando do vídeo, o que você está achando do capítulo da semana, o que você aprendeu, vamos trocar uma ideia. Se tiver sugestão também pode Exatamente, mandar pra gente, tá o que a gente pode melhorar, pode colocar tudo aqui nos comentários. E eu respondo todos os comentários, então se você quiser bater um papo, coloca o que você achou, o que chamou a atenção no capítulo, eu vou responder você também. E não deixe de compartilhar com seus amigos. Quanto mais você compartilhar o vídeo com outras pessoas, mais pessoas vão assistir, mais pessoas vão aprender da palavra de Deus. E a gente vai fazer com que esses vídeos sejam realmente relevantes para as pessoas. E é isso aí, um beijo pra vocês. Segue a gente lá no Instagram, no Facebook, tá rolando um sorteio lá no Instagram. Então, se você não tá participando ainda, o sorteio vai ser agora no dia 30, que é o nosso aniversário aqui do Lição Ilustrada. Então, se você ainda não tá participando, corre lá no post do sorteio, dá um curtir, segue a nossa página e comenta lá o que você vai querer ganhar. Tá lá tudo explicando no post. Então é isso, beijo e até mais. Tchau.